Bem-vindas e bem-vindos ao Ciclo Inspira em 2025 em novo formato, mais dinâmico e direto, para aprofundar discussões e ampliar o alcance das informações de qualidade. Março é conhecido como o Mês da Mulher. Mais do que uma celebração, essa é uma oportunidade para refletirmos sobre as desigualdades que ainda afetam milhões de mulheres no Brasil e no mundo. É nesse cenário que a CANTRA, Casa da Mulher Trabalhadora, organização com sede no Rio de Janeiro, com 25 anos de atuação, reafirma: toda mulher é trabalhadora, seja nas ruas, nos escritórios ou nos lares, onde 78% do trabalho doméstico não remunerado é realizado por mulheres. Seu labor sustenta economias e comunidades. A CANTRA não apenas defende o reconhecimento social dessas mulheres, mas pressiona por políticas que traduzem esse trabalho invisível em direitos tangíveis. Previdência para a mãe solo, creches para os filhos e filhas, proteção para cuidadoras informais de idosos e pessoas com deficiência. Se olharmos para a realidade das mulheres negras, os desafios são ainda maiores. Elas estão na base da pirâmide social. Enfrentam mais dificuldades de acesso à saúde, à proteção social e ao reconhecimento dos seus direitos. São as que mais cuidam, mas muitas vezes são menos cuidadas. Nos 40 municípios que integram o Ciclo Saúde e Proteção Social, foram identificados 1.056 planos locais de ação elaborados e executados pelas UBSs e pelos CRAs. Desses, 227 são dedicados exclusivamente à saúde e à proteção das mulheres, o que representa 21,5% do total. Mas o que esses números nos dizem? Os números mostram tanto a urgência de ampliar políticas públicas para mulheres, quanto a oportunidade de avançarmos rumo a uma sociedade mais justa. Inspiradas nessa ação, ouviremos as experiências de Eleutéria Mora, coordenadora e fundadora da CANTRA. Eleutéria traz uma trajetória marcada pelo compromisso com a transformação social. Eu queria iniciar esta fala falando um pouco de qual é o papel das organizações da sociedade civil no âmbito da própria sociedade, né? Ao meu ver, nós somos fagulhas dentro de um universo para fomentar a possibilidade de das coisas novas. Eu, como feminista, é meu papel? Não é nem meu papel. Se eu não luto, acredito que as outras mulheres também, se eu não luto, se eu não sou rebelde, eu não tenho espaço na sociedade. Então a gente já nasce e com pouco tempo a gente já percebe que este mundo não tem um lugar pronto para nós. E aí nós temos que desbravar de uma forma às vezes tão dolorida para enfrentar o machismo, o racismo, a lesbofobia, a discriminação, em todos os aspectos. E aí nós vamos descobrindo isso aos poucos, que a sociedade é uma sociedade que, para as mulheres brasileiras, nós temos que lutar muito para buscar o nosso espaço. E dentro disso, nós vamos pensar, eu sempre penso no exercício da minha atuação, que eu sou uma pessoa que acordo e durmo lidando com outras mulheres e com os desafios da gestão de uma ONG. Eu acho que é importante a gente saber, eu acho que é importante para a sociedade saber que nada vem de graça, e para as mulheres estarem atentas de que tem todo dia formiguinhas como eu, Formiguinha Amora, que é meu sobrenome, um deles, Formiguinha Amora, que como outras busca outras formiguinhas para a gente formar aquilo que as formigas são capazes de fazer, de penetrar em um ambiente e carregar sua comida
e deixa a cozinha ou a sala cheia de formiga, e a gente diz, mas como podem, tão pequenininha? Então estou fazendo esta analogia para entender o nosso papel na sociedade, rebeldia de transformação. Nós passamos a frequentar o posto de saúde para as vacinações, para o acompanhamento disso, daquilo outro. Aí você vai percebendo a diferença. Já nesse lugar, na entrada você já sente a diferença. Quando você vai se percebendo enquanto adolescente, enquanto mulher, que muitas vezes se mora num lugar por muitos anos e frequenta os mesmos serviços públicos, a qualidade desse serviço e o olhar dessas profissionais, que também a maioria são mulheres, a diferenciação entre os tipos de pessoas. A pele a cor da pele, o formato como se veste, o cabelo, o jeito, como se fala, ali nós vamos percebendo, nós já sabemos que somos seres ímpares, mas ali nós vamos saber que nós não somos nem ímpares nem pares, nós somos lugares marcados pela sociedade patriarcal e marcado pelo racismo institucional, porque vai atender diferente quem chega de chinelo e quem chega de uma forma parecendo uma madame, ou sei lá, uma coisa assim. A desigualdade que atinge mulheres negras é estrutural. Desde a escravização, o corpo das mulheres negras foi tratado como mercadoria e hoje continua sendo explorado no trabalho, com seus corpos submetidos a políticas de saúde falhas e criminalizadas pela pobreza. Enquanto 58% das mulheres assassinadas no Brasil são negras, de acordo com os dados de 2023 do IPEA, apenas 2% dos recursos federais para o enfrentamento à violência chegam à iniciativa com recorte racial. Então, eu acho que a transformação das políticas públicas passa por junções de profissionais cada vez mais, e eu não quero botar a culpa ou tratar aqui a responsabilidade juntamente para outras mulheres, que são a grande maioria, de que há que ter uma transformação no sistema público, de como vai atender as pessoas. O sistema de saúde, ele é universal, como quase nenhum país tem. Ele é aquilo que a gente tem que lutar sempre, mas também nós temos que enfrentar o racismo, o sexismo e o racismo estrutural e o racismo ambiental, que é que onde você mora, de onde você não é? Eu percebo muito. No SUS, o racismo se materializa desde a recepção até o leito. Mulheres negras recebem menos anestesia, são estereotipadas como resistentes à dor e têm 2,5 vezes mais risco de morrer no parto, segundo pesquisa da Escola de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. É necessária a implementação de protocolos que considerem o recorte racial nos atendimentos e a articulação política para que sejam priorizadas metas antirracistas. Então, eu acho que essa sociedade que faz, que atua, que constrói um sistema de saúde, que constrói um sistema de assistência, o SUS, o SUAS, universal, ele também tem que ser capaz de transformar essas profissionais e profissionais de onde estão vindo, que passam por um processo de formação, em uma escola, em lugares que formam, sem essa carga racista e machista e misógina. Porque se as mulheres engravidam, se engravidam, a culpa é nossa. Se perde a criança, a culpa é nossa. Se foi estuprada, a culpa é nossa. Então, é tanta culpa para dentro de nós que eu não sei como nós ainda sobrevivemos. Mas acontece que muitas vezes esse comportamento institucional afasta as mulheres, inclusive de buscar ajuda, e quando vai buscar ajuda já é tarde.
o pré-natal, e aí eu estou falando isso não da minha cabeça, eu estou falando isso em 28 anos numa organização, eu escuto as mulheres. Posso não ter as soluções, porque não são todas minhas, mas eu escuto. Ai, mas por que ela não vem aqui pegar um preservativo feminino? Que é uma coisa de uma proteção grande. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem uma barraca, a Casa da Mulher Trabalhadora tem uma barraca que funciona mensal no Centro Comercial da Saara, no Rio de Janeiro, em que todo mês a maioria das mulheres param mais na nossa tenda, na nossa barraca, para saber como usa a camisinha feminina, porque não tem essa experiência da vivência. Não é só entregar, você tem que conquistar essa companheira, essa mulher que te procura, às vezes com tantas dúvidas, mas a recepção e o racismo que muitas vezes está intrínseco ali naquela conversa, não tem diálogo. Tem sim, você veio buscar um serviço, você é pobre, você é negra, é favelada, eu só tenho isso para te dar. Se você quiser, você... Mas e a conversa, e o diálogo, e a formação, a informação e o afeto? Você tem que se afetar para poder aquela pessoa ser afetada por essas questões. Então, sem falar que nós não estamos falando de outras mulheres, nós estamos falando de mulheres que estão em papéis diferentes naquele momento, estão buscando um serviço público e que ele tem que ser direcionado da melhor forma possível. O racismo ele é estrutural e institucional na medida em que o teu olhar e o teu comportamento, a tua forma de falar ao atender, já afasta ou aproxima esta mulher. O SUS e o SUAS têm um papel fundamental na garantia de direitos, identificando vínculos informais durante os atendimentos, orientando sobre benefícios como o benefício de prestação continuada BPC, informando sobre doenças ocupacionais invisibilizadas, como lesões por esforço repetitivo, LER, e depressão. Fortalecer essa rede de proteção é essencial para garantir a dignidade e o acesso aos direitos. A política dos cuidados das mulheres, a gente tem que entender que não é uma política de cuidado das mulheres, é uma política de cuidado da sociedade. E que cada ser humano, na sua condição de saúde, que não necessite, quando é criança ou quando está na fase mais chamada de idosa, e que tenha problemas, muitas vezes a gente luta para estar firme até o último dia, até a vela apagar, mas muitas vezes aparecem decorrências de outras questões, a necessidade do cuidado. Tirando isso, e tanto na infância como na velhice, se olharmos, só vai ter uma criaturinha zanzando para um lado e para o outro e correndo a vida toda, as mulheres. Então, acho que esse é um grande desafio. Iniciativas como o projeto Cuidadoras da Saúde mostram que parcerias entre a sociedade civil e gestores públicos salvam vidas. Nosso desafio é ampliar essas práticas, garantindo que políticas municipais e estaduais repliquem soluções testadas nos territórios. Sozinhos, não mudaremos estruturas, mas com pactuação técnica e escuta ativa, construiremos um SUS antirracista. Mas essas são questões que estão na nossa sociedade, uma sociedade racista, patriarcal, do qual a atenção e o cuidado recai sobre nós. E esse é um grande desafio da sociedade brasileira, desmistificar e tirar essa carga das mulheres como se fôssemos responsáveis por tudo que acontece. Se nós somos responsáveis pela sociedade, o que nós ganhamos não condiz.
patrimônio das mulheres, patrimônio de um salário mínimo do que recebe meio salário mínimo, ou 2, ou 3, ou 4, esse dinheiro não vai garantir ao final da nossa vida uma vida tranquila. Pelo contrário, não é permitido a nenhuma de nós, depois que se aposenta, aquelas que vão conseguir se aposentar, e as mulheres negras vão estar nesta base aí da pirâmide, de não conseguir a aposentadoria, e vai depender aí dos serviços do governo de auxílio. Vai ter que trabalhar a vida toda. E as mulheres da área da saúde estão também, da área da saúde, do atendimento do SUAS, estão também nesta base de situação. Então, se a gente for falar de saúde mental das mulheres é muito difícil, muito grave, é muita cobrança, e na medida em que nós somos cobradas, nós nos sentimos responsáveis por tudo. E essa responsabilidade por tudo ferra a nossa cabeça, ferra a nossa saúde mental, e fica aqui um desafio para a gente desconstruir de que nós não somos responsáveis por nada. Para finalizar, eu vou contar uma coisa minha. Eu criei 3 filhas sozinha, e eu era uma pessoa que eu passava roupa até nos panos de prato. Eu passei tanta roupa que eu pedi uma roupa emprestada para uma atividade que eu ia, eu não tinha uma roupa que eu achava que seria importante. Eu queimei a roupa com ferro, porque eu dormi em pé. Eu achava que eu nunca ia deixar de passar roupa. Com a pandemia, eu deixei de passar roupa. E eu incentivo a todas as mulheres, parem de passar roupa. Pegue o tempo de passar roupa, leia um livro, bote as pernas para cima, cante, bote uma música, cante sozinha, pule dentro de casa, dê pulo, sorria, abra a janela, se tiver janela, se não tiver, vá para fora, sorria para você, que você é muito poderosa. A fala de Eleutéria nos traz um alerta importante: garantir saúde e proteção social para as mulheres, especialmente para as mulheres negras. Não é uma concessão, é um direito fundamental. Mas quando olhamos para os números, fica claro que esse direito ainda não é garantido para todas. Segundo o Ministério da Saúde, mulheres negras têm um risco quase 2 vezes maior de morrer por complicações obstétricas do que mulheres brancas. São também as que menos fazem acompanhamento de pré-natal adequado e as que mais sofrem violência obstétrica nos hospitais públicos. Quando falamos em mercado de trabalho, a situação não é melhor. De acordo com o IBGE, 65% das trabalhadoras domésticas no Brasil são mulheres negras. Dessas, mais de 70% não têm carteira assinada, o que significa que trabalham sem direitos básicos como férias, 13º e previdência. Apoiar e promover parcerias com organizações como a CANTRA é um dos caminhos. Cobrar representantes políticos por medidas concretas é outro. Mas também precisamos mudar nossas próprias percepções e atitudes no dia a dia. Precisamos questionar por que uma mulher negra ainda tem menos chances de ocupar espaços de liderança. Precisamos nos perguntar por que, em muitos municípios do país, ainda há hospitais públicos que ainda tratam de forma diferente uma mulher branca e uma mulher negra. E, acima de tudo, precisamos lembrar que essa não é uma luta apenas das mulheres negras. É uma luta de todas e todos que acreditam em um país mais justo. Esperamos que este episódio inspire a ação. Até o próximo Ciclo Inspira. Obrigada!